6, 6, 5. Erro crítico. Meninas e meninos, senhoras e senhores, eu sou a mosca que perturba o seu sono. Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar. Tá de volta, né? Tá de volta. As estrofes musicais do João. Não é todo vídeo, né, Às mano? vezes rola uma inspiração. Entendi. Quando eras todas, aí quando o Ciro deu uma cobrada, o João falou, não, então agora... Vai cobrar, que coisa Tá é essa? certo. Então, assim, com essas sábias palavras desse grande baiano filósofo, que a gente começa mais um episódio do Erro Crítico. Episódio número 19. 19? Pode ser. ou 18. 18. É um desses. Episódio 1, temporada 2. Pronto. pode. Pronto, isso aí. Temporada 2. Tudo bem, senhor Ciro? Tudo bem, cara. Tudo bem. Tudo bem, senhor? Tudo bem, cara, tranquilão. O tema que a gente trouxe hoje aqui, o que a gente vai conversar, é sobre esse clássico dos anos 80. Faz tempo que a gente não fala dos anos 80, né? Faz. A Mosca é um filme que conta a história de um físico que cria uma máquina de teletransporte. Exatamente. E encorajados pelos testes bem-sucedidos com objetos, cobaias animais, ele resolve testar nele mesmo a porra do teletransporte, a máquina do teletransporte. E isso mistura o DNA dele com a mosca que entrou junto. Porque ele não contava com isso. Não Um contava passageiro com- a mais. Uma mosca detalhezinho. caseira, uma mosca caseira daquela que tá no lixo, no seu lixo lá. Aquela mosca entra junto com ele. Você imagina o quanto o DNA dele foi misturado com merda. Pois é. O que essa mosca tava carregando junto? E nesse teletransporte, no teste com ele, apesar dele sair bem da máquina, existe essa fusão genética E ele vai virando entre a a mosca. mosca Exatamente. e o humano. E é isso que se trata o filme A Mosca. Acaba que é um gênero, né? É um Ou gênero, um subgênero, né? É um subgênero. Um subgênero do horror ou um subgênero da ficção científica. Que é o terror com ficção científica. Com ficção científica, Muitas coisas foram exatamente. feitas. Tem filmes muito famosos, como o Alien, o Oitavo Passageiro, que é um filme, tipo, um clássico também, do finalzinho da década de 70, comecinho da década de 80, Talvez 79. seja o expoente maior aí Maior, desse né? gênero. É, pra conhecer aí nas nossas. E você né? pode ir desde algo extremamente conhecido e um filme muito reconhecido pelo cinema como o Alien, até um clássico do gênero B, como Scanners, que quem lembrou foi o Adilson, né, cara? Dirigido inclusive pelo Cronenberg, que é o diretor da Mosca. O Scanners ele também tem um pouco disso, talvez um pouco menos de horror do que a Mosca, mas tem um suspense. Pelo menos assim, a gente não pode dizer que a Mosca é um filme que vai o tempo todo te deixar tenso como é Alien, por exemplo. Não. Alien é um filme muito mais de horror e a ficção científica fica ali como um pano skin, de fundo, né? Um um skin. pano de fundo. A tecnologia, né? Espaço, o próprio Alien, né? O Alien ele poderia ser um filme que, se ele tivesse sido feito com outro skin, seria, vamos supor, eles estão numa fazenda abandonada, não tem como sair dali. Eu acho que a ideia do Alien é mais pra a nave tá parada lá no espaço e tal, e eles estão presos ali, não tem como escapar. Existe essa temática em filmes de horror, né? Prender as pessoas em algum lugar para que elas se tornem vítimas potenciais do monstro sem poder escapar. O Alien fez isso de uma forma mais inteligente. Tipo, mano, você tá preso no espaço, você não tem mesmo pra onde fugir. É isso aí. Assim como o Alien tem mais horror e o Mosca talvez tenha menos, apesar que da metade pra frente eu acho que ele já vai pra esse tom mais horror, assim, mais grotesco até. O Scanners ele já tem uma pegada mais suspense, né? É até um pouco de drama ali do cara. Tem a ver com experiências genéticas, laboratórios e tudo mais. Pessoas E aí- explodindo cabeças de outras E pessoas. aí a gente vai pra uma telecinese onde você consegue explodir a cabeça dos amiguinhos ou É um dos caras que filmão, não são seus amiguinhos. Acredito que quem foi adolescente, assim, no começo da década de 90 e assistiu esse filme, sempre quis explodir a cabeça do amiguinho, né? Eu acho que todo mundo se pegou botando a mãozinha assim do lado, fazendo assim, assim, mano, explode o amiguinho. Mas
Eu nunca consegui explodir o amiguinho. Se você conseguiu explodir o amiguinho, mande um e-mail pra gente. A gente pode até capitalizar isso aí, transformar em dinheiro. Transformar isso em dinheiro. E aí a gente tem outras coisas, né? A gente tem os horrores durante a década de 80, comecinho da década de 90, a gente também tem bastante terror com inteligência artificial e tal. Então a gente tem O Passageiro do Futuro, que é um filme relativamente até ruim com o Pierce Brosnan, mas é baseado num conto do Stephen King. Então ele tem uma pegada de horror também. A gente tem o Videodrome, que também é dirigido pelo Cronenberg, que tem uma temática de A gente pode notar que o Cronenberg ele tem um quê, assim, pelo gênero, né? Ele gosta. Sim, ele gosta. O Jeff também fez, acho que antes da Mosca, ele fez o Invasores de Corpos, né? Invasores de Corpos, que também tem essa pegada. Tem essa pegada. E que assim como a Mosca já era um remake, né? Depois assim, de um clássico. Então assim, o gênero horror com ficção científica, ele foi muito explorado na década de 80. Começo da década de 90, a gente tem alguns filmes também interessantes, como por exemplo A Experiência, que também depois virou uma série. Né? Tem vários outros filmes, que é aquela menina alienígena que busca copular na Terra e que diga-se trazer. Passagem, eu copulava com aquela menina alienígena na hora que ela quisesse. Desculpa, gente. Você falou uma coisa interessante de remakes e tal, e a gente tá falando da Mosca, esse filme, estamos focados no filme de 86. Exatamente. É um remake de um filme lá da década de 50. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais lá no... Isso, até porque essa década de 50 e 60, quando se começou a fazer muitos filmes de espaço, de alienígenas, a tecnologia, a ficção científica estava mais perto ainda do horror. E eu acredito que a década de 80 e 90 teve um revival aí desse tipo de filme, né? Gênero. Eu lembro de um filme também que eu gostei muito. É um filme que ele é talvez difícil assim, não é difícil de achar, mas não foi todo mundo que gostou, mas eu particularmente gostei, que foi o Enigma do Horizonte. Ele tem mais ou menos a pegada do Alien, né? Uma galera que tá numa nave à deriva. Na verdade, eles estão numa outra nave, encontram uma nave à deriva, entram nessa nave e ali começa uma série de coisas. Esse aí até da metade pra frente é bem horror mesmo, assim, meio slasher até, a galera morre, picota e tal. É com Lawrence Fishburne. Matrix, por exemplo, é um filme de ficção científica e é ruim pra caramba. Não. Seria horror. Não. Matrix, horror, Não. Tá. A gente tem até filmes e que tem talvez até um pouco mais próximo da Mosca, que é baseado num conto do Lovecraft, que é o Reanimator. Também tem essa pegada de um cientista que usa essa ciência que não existe pra criar horror, e nesse caso ele meio Dr. Frankenstein. Meio Dr. Frankenstein. O João tinha até comentado antes de a gente começar a gravar, né? Que eu falei, puta, será que a gente lembra o filme que, tipo, ou a obra que deu origem pra isso? O João falou, será que não foi Frankenstein? Cara, eu acredito que o Frankenstein, se não foi ele deve ser o mais conhecido dos antigos, né, cara? Sim. Eu não sei se tem uma versão muda, mas preto e branco eu sei que tem alguma. Tem, preto e branca tem, porque tem os monstros da Universal, né? O Frankenstein, ele faz parte dos monstros da Universal. Falando em Frankenstein, e eu acho que realmente ele tem muito a ver com esse horror, com ficção, tudo bem que a ficção que a gente tá falando aí não é ficção como é a Mosca, né? Não fala de teleporte, é uma coisa meio vitoriana, onde a ciência era feita basicamente com energia elétrica e ponto, né? Mas Frankenstein, por exemplo, é um monte de pedaço de gente com os mecanismos que vivem num raio. Exatamente. É ficção total, né? E a gente tem um filme com Kenneth Branagh, que é o que faz o Victor Frankenstein, o médico, e esse filme é muito fiel ao livro, com o Robert De Niro fazendo o papel do monstro. Pra trás, eu lembrei do 2001, né? 2001 do Kubrick. Esse aí é a inteligência artificial, é o monstro, né? O HAL. O terror vai ser a inteligência artificial na nave, e a gente pode pegar uma diferença muito grande, que é a ficção científica espacial antes do Alien e depois do Alien. Sim. Antes do Alien tudo era branco, tudo era bonito, tudo era limpo, liso. É isso aí. E no Alien vem aquela ideia daquelas naves lixão, com um pedaço caindo. Cheio de fio exposto, né? Com aqueles corredores todo que assim, cheio de buraco, cheio de lugar para se esconder. Até porque o Alien, isso faz parte até da narrativa, né? O Alien, ele é chamado Alien, o oitavo passageiro. Por quê? Porque são 7 caras na nave e tem um oitavo passageiro ali que é o matando todo mundo. E ele se esconde nesses buracos da nave, né? Ele se esconde nos dutos, ele se esconde atrás dos fios e tal. É difícil de se locomover ali dentro. Isso. Ele não conseguiria fazer isso num filme no 2001, por exemplo, onde a nave é toda esterilizada, né, cara? Exato. Parece um laboratório atual, assim, não um lugar onde você vai tirar sangue, por exemplo. Exato. O gênero é um gênero muito, muito bacana, muito explorado.
De uns tempos pra cá, eu acredito que ele deu uma reduzida, né? O Ridley Scott até voltou, né? Ele fez o Alien Covenant agora, tentou resgatar o universo, né? Depois do Prometheus, que não foi muito bem. E a gente tem um rip-off aí, que é um filme muito parecido com essas temáticas do Alien, que é relativamente novo, que chama Vida, né? Que acho que é um filme que lançou esse ano, que ainda tenta resgatar esse horror espacial, esse horror de nave, vida alienígena que sai do controle e tudo mais. Mas eu concordo com você. É um gênero que já foi mais explorado. Sim. E hoje ele já tá um pouco mais pra trás, né? Vamos seguir só no podcast, só no áudio e focar no filme A Mosca, o filme de 86, o primeiro filme. É isso, cara. E não deixem de assinar o nosso canal, que tá aí. Você tá vendo esse vídeo aqui. Você tá vendo o vídeo? Inscreva-se, deixa o sininho. Ainda não se inscreveu? Escreve aí, fala pros amiguinhos e tal. Dá uma olhada lá no nosso podcast, no errocritico.com.br, que é onde vai ter o resto do podcast, desse episódio. A gente vai dissecar o filme, falar sobre diretor, falar sobre teletransporte e falar sobre como ganhar muito dinheiro. Então você tem que ouvir o vídeo até o fim para saber o segredo. Você que tem o iTunes, né? Também algum aplicativo de podcast, baixa os episódios. Coloca lá, assina nosso feed. E é isso aí. Feed. Dá uma olhadinha lá no nosso Facebook, né? Que a gente sempre coloca umas piadinhas e tal. A gente coloca um negócio lá. E lembrando vocês que se a gente não faz um vídeo por semana, ou 2 ou 3 vídeos por semana, é porque a gente ainda não ganha dinheiro com isso. Então avisa os amiguinhos. O Ciro fala todo dia. Cara, ele tá querendo, cara. O Ciro tá precisando de um emprego, cara. Faz uns 6 vídeos que o Ciro fala isso, por favor. Pelo amor de Deus, cara. Ele não tá conseguindo pagar aluguel mais, cara. Paga aluguel, mano. Não aguento mais ouvir ele falar isso aqui. Por mim, ele pode morar na rua. Numa caixa de papelão, mas porque eu não aguento mais ele falar isso aí. Dá um jeito. Então, vamos nessa? Vamos nessa? No podcast? Valeu, galera. Obrigado. Falou, galera. Até daqui a pouco. Até mais. Vamos lá.